Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, igreja, paz e graça. É muito bom estar com vocês aqui, né? A minha disposição estou muito alegre de estar aqui com vocês. Essas férias eu consegui encaixar todas as igrejas que me acompanharam todos os anos, desde o seminário. Então, domingo passado pela manhã eu preguei lá no Veiga Jardim, domingo à noite Senador Canedo, né? E agora esse domingo aqui, fiz 2 velórios essa semana aqui, então as férias estão do jeito que eu gosto. Não mudou absolutamente nada, só mudei de cidade. Mas né, se fosse para ter férias, eu escolheria outra profissão qualquer, né? Mas graças a Deus estou aqui e é muito bom estar com vocês, ver aqui pessoas novas. Eu vi que aqui está recheado de gente nova aqui no Louvor também, né? Graças a Deus, é bom ver a igreja aí. Abre sua Bíblia comigo lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Nós leremos do verso 1 em diante. 2 Timóteo, capítulo 4. Nós leremos do verso 1 até o verso final do texto mesmo. Ali eu coloquei 18, mas a gente lê até o final, ok? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante. Diz assim, escute com fé a leitura da palavra de Deus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procurai vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, casou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Só até. Esse é o nosso texto dessa noite, e eu quero trazer a mensagem aqui para cada um de nós, né, sobre ser sóbrio, fiel e forte. São esses 3 ensinamentos que a gente vai tirar do texto hoje, mas o princípio maior aqui é para a gente entender que a gente, como igreja, é o próprio Timóteo. Não só Timóteo, claro, aqui seria o substituto de Paulo, né? O próximo pastor, por assim dizer. Mas eu quero que você entenda que essa função aqui que Paulo traz para Timóteo é a mesma para mim e para você.
de eu e de você sermos igreja, de pregar a palavra, de anunciar o evangelho, de expandir o reino, de fazer a diferença na vida das pessoas, de ser sal e luz, brecar a corrupção, dar sabor na vida, iluminar o caminho dos outros. Isso é função da igreja, é função do crente, é função minha e sua. E para isso a gente entender aqui um pouco sobre o que Paulo está falando aqui a Timóteo nessas coisas. Porque você vai perceber que eu e você passamos pelos mesmos enfrentamentos que o apóstolo Paulo aqui. Tá bom? Vamos entender o contexto aqui rapidinho? Troca aí para mim, por favor, slide. A gente vai ver aqui, essa aqui é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. O apóstolo Paulo está preso, está sozinho, está abandonado, provavelmente está com frio, porque está pedindo uma capa lá no texto que a gente leu, e provavelmente ele não tem absolutamente nada. E como Paulo é um cara, eu entendo que é parecido comigo, ele pede pelo menos um livrinho para ele ler na prisão. Olha, você não tem Instagram na prisão da época aqui. Então vai lá, traz um livro aí, por favor, traz um livro, traz um pergaminho, traz um negócio para eu ler. E traz uma capa porque está fazendo frio aqui. E a gente vai ver que ele escreve isso aqui, mas ele não escreve de uma forma que ele está grilado com Deus, triste por causa de ter sido abandonado. Ele não escreve assim. Ele não está falando assim, eu estou nessa porcaria de prisão aqui, porque esse evangelho me colocou aqui e eu odeio tudo isso. Se eu pudesse fazer, eu faria diferente. A gente não vê Paulo reclamando isso. A própria carta de Filipenses, ele vai falar assim, nossa, eu estou feliz aqui. Eu me alegro. Por quê? Porque eu me alegro no Senhor. E se eu me alegro no Senhor, não tem nada, nenhum impedimento, nada que vai me entristecer. Porque Deus é a minha alegria. E aqui ele parece que ele está do mesmo jeitinho. Porque ele está falando para Timóteo e ele termina as últimas palavras dele em solidão, mas ele termina com uma gratidão no coração. Um louvor a Deus por tudo que aconteceu na vida dele e um convite para que você perseveremos, mesmo em meio às tristezas, os sofrimentos e os abandonos. E por isso temos hoje aí 3 ensinamentos no nosso texto, coloca aí para a gente, por favor, sobre ser sóbrio, fiel e forte. E o primeiro é ser sóbrio diante do abandono, ser fiel até o último dia das nossas vidas e ser forte no Senhor e não em nós mesmos. Nós vamos olhar esses 3 ensinamentos no texto hoje. E eu não sei quanto tempo eu tenho. Falta 10 minutos. Pode ficar tranquilo. Gente, você tem. Eu mandei o estudo. Tem um mapa mental, acho que de umas 7 folhas para você estudar durante a semana. Então, se eu não der, você estuda. Tá todos os textos lá, vai ficar fácil. Melzinho da chupeta. Vamos lá, então, vamos para o primeiro. Ser sóbrio diante do abandono. Acompanhe comigo os primeiros 5 versos do nosso texto, 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 a 5. O texto começa assim, não sei se vocês usam a revista atualizada, mas ele começa assim, geralmente ele fala assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Quem Paulo está falando? Ele está falando assim, quem vai dar o aval da pregação e da sua vida é Deus e Jesus Cristo. O padrão que vai julgar a sua vida é Deus e Jesus Cristo. Não é o colega do lado. Não é eu e você que olhamos para o lado e falamos assim, poxa Jesus, eu sou muito mais crente que esse aqui. Não é assim. Eu tenho uma irmã que chegou lá na igreja esses dias e como todo crente novo, assim, eles têm uma tendência de fazer comparações. De olhar e falar assim, nossa, o irmão lá é mais abençoado que o outro. Por quê? Porque ele faz devocional todos os dias. E aí eu falei assim, a gente não pode fazer esse tipo de comparação. Porque eu conheço os meus pecados. Eu sei o tanto que eu sou um pecador miserável. Mas se a gente for fazer comparações, aí eu falei para ela, assim, a senhora lê quantos capítulos da Bíblia por dia? Leio uns 5.
Falei, parabéns. Tem dia que pela manhã eu leio 40. Não é todo dia, mas tem dia que eu estou animado, aí eu leio 40. Quer dizer que eu tenho menos pecado que eu sei porque eu li 40 capítulos e você deu 5? Não. Então, entenda que aqui ele começa o verso 1 falando assim, ó, o padrão é muito além do que um ou outro ser humano. O padrão quem? É Cristo e Deus. E aí, por ser Cristo e Deus, eu e você falhamos miseravelmente. Somos fracos, miseráveis. E aí ele fala então, no verso 2, ele fala assim, ei Timóteo, prega a palavra. Sendo algo oportuno ou não sendo, prega a palavra. E ele continua, usa a palavra para fazer o quê? Corrigir, repreender, exortar, com toda longanimidade, ou paciência aqui, tá? E doutrina. E aí então o verso 3 fala, pois tem um tempo, vai vir um tempo, em que as pessoas não aguentarão a verdade do Evangelho. Por quê? Porque o padrão é alto. Porque o padrão de Deus é muito alto. E quando a gente lê a Escritura e fala que eu e você somos mentirosos, que nós somos adúlteros, ladrões, que nós somos o pior de toda a história da humanidade, isso não é algo que a gente gosta de escutar. A gente gosta de escutar como os pregadores coaches gospel da vida. Eu já posso citar nomes, eu não vou citar, eu já tenho um advogado já agora. Nesses mundos de mídias sociais a gente precisa de advogados. Mas assim, os coaches gospel da vida, eles vão falar que você é o lourinho de Deus. Você é o coração que faz Jesus sangrar. E esse tipo de coisa. Mas na verdade não é. É um pecador como qualquer outro. É alguém que precisa da graça de Deus como qualquer outro. E que se não for a graça de Deus derramada na sua vida, não há salvação para você. Agora as pregações, essas pregações verdadeiras do Evangelho, elas vão doer, porque elas vão mexer no nosso íntimo, vão mexer na gente, em quem a gente de fato é. Existe um livro antigo, clássico da literatura mundial, chama O Retrato de Dorian Gray. É um livro que eu gosto muito. Talvez seja um pouco difícil de leitura, mas ele é um livro fantástico. Dorian Gray é um cara que era bonitão, novo, bonito. E todo mundo quando é jovem é bonito. Dorian Gray era um cara muito bonito. E aí aparece um cara lá que parece o Satanás na vida dele. E que corrompe ele falando assim, por que você não faz um pacto para que a sua beleza dure para todos sempre? Você fique belo para toda a eternidade. E tem um pintor que faz um quadro dele, e aí ele faz esse pacto. E aí quem envelhece não é o Dorian Gray, quem envelhece é o quadro. Só que o quadro não envelhece apenas no passar do tempo. A cada corrupção, a cada mentira, a cada ato imoral feito pelo Dorian Gray, surge podridão no quadro. E aí, ele, assim que ele se depara com o quadro, ele vê o quanto a alma dele de fato é podre. E ele não consegue mais olhar para aquele quadro. Então ele tampa, guarda lá no sótão e deixa lá guardado. E continua vivendo uma vida devassa de imoralidade. E ele fala, será que tem como limpar esse quadro? A resposta para nós é clara, é que não existe como limpar esse quadro. Eu e você não temos. E essa é a mensagem que ofende, que eu e você não somos capazes de nos salvar. Mas o texto continua aí falando, eles vão buscar mestres segundo os seus próprios desejos, verso 3. Eles vão sentir coceira no ouvido, que não vão gostar desse tipo de evangelho, vão se recusar a dar ouvidos à verdade, vão se entregar a mentiras e fábulas. É o mesmo texto lá que ele usa em Romanos capítulo 1. Não sei se você lembra, lá em Romanos capítulo 1, no finalzinho de Romanos, ele fala assim, eles vão trocar a verdade de Deus em mentira, eles vão ser entregues aos seus próprios pensamentos,
E então vão elocubrar para fazer as coisas erradas da forma que eles acham que é certo. E vão continuar fazendo coisas erradas. O que o texto aqui, Paulo está falando a mesma coisa, só que ele alerta Timóteo. Ele fala assim, então, verso 5: Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Sóbrio aqui é vigilante, tá? Presta atenção nessas coisas, porque a maldade parece não ser tão má. Ela entra de fininho e de repente você está no caminho errado. Então ele fala, seja vigilante aqui. Seja vigilante, quando vier as provações, suporta as aflições. E continua fazendo o trabalho, que é qual? Pregar o Evangelho. E em tempo oportuno ou não. Continua pregando o Evangelho, continua repreendendo, continua exortando, mesmo que as pessoas não gostem de ouvir. Continua falando que o errado é errado e que o certo é certo. As pessoas não vão gostar, as pessoas vão embora, mas você continua fazendo o seu trabalho. É isso que você tem que fazer, Timóteo. Seja vigilante. E aí eu coloquei alguns textos ali, depois você lê, mas um deles vai falar sobre como nós devemos ser vigilantes, porque o diabo está ao derredor, esperando o quê? Só para te devorar. O diabo está ao derredor, só esperando para te abocanhar. Então, seja sóbrio, mesmo quando todas as pessoas forem embora, te abandonarem. Continua firme no Evangelho, continua pregando a palavra, continua sendo de fato uma pessoa que testemunha de que o cristianismo mudou a sua vida. E não há folga quando eu falo assim, que eu faço das férias, o que eu faço no meio da semana e nos dias normais do ano, porque para mim não existe nada melhor do que fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Agora, se você fala assim, nossa, segunda-feira eu tenho que trabalhar, que coisa ruim, para não falar outras palavras, né? Que inferno, eu tenho que trabalhar na segunda-feira, talvez você não goste do seu trabalho. Mas eu falo para a minha igreja, se chegar visitante novo, ele falar assim, pastor, vamos estudar um outro livro na segunda-feira, vamos. E se chegar um terceiro visitante, vamos estudar um outro livro na terça-feira, vamos. E eu preparo todos os estudos. E dou a aula com todo o prazer do mundo, porque eu fui chamado para isso. Só que a grande questão é que não é só eu, pastor, que fui chamado para isso. Mas você foi chamado para isso. Afinal, você é a igreja. E se você é a igreja, você é chamado da mesma forma. Prega a palavra, seja vigilante, toma cuidado com as coisas que o mundo tenta empurrar. A pergunta que fica para vocês, coloca a pergunta para a gente aí, é se você está sóbrio ou distraído com as coisas deste século. Você está sóbrio ou distraído com as coisas desse século? Porque as coisas desse século, confesso, são muito boas, gente. São muito boas. Na minha cidade não tem um shopping grande. Né? Para vocês terem ideia, hoje eu fui ali no Bougainville. Tem muito tempo que eu não vou no Bougainville. Desde quando fundou o Bougainville, eu não vou no Bougainville quase. Né? Mas... gente, eu fui lá, nossa, como é bonito ver as lojas, né? Tudo fechado domingo, né? Mas pelo menos tem uma comida lá, um sanduíche, refil de refrigerante à vontade, por 30 minutos, que é mais suficiente para beber 4,5 litros, né? Olha, não, ou é só eu que vou no refil de refrigerante para isso? Vocês é tudo regrado, né? Talvez é por isso que eu tenho esse púlpito móvel aqui. Né? Mas é exatamente isso, gente. É isso mesmo. O presente século tem muitas coisas que deveriam nos aproximar de Deus e nos afastam de Deus. Vamos pegar a própria internet mesmo, que é instrumento de evangelismo. Você faz eu não gosto muito de gravar na igreja,
Mas as meninas da mídia falam para a gente gravar alguns vídeos lá e responder algumas perguntas e eu tenho que gravar. Enfim, mas aquilo chega a muito mais gente do que o que eu tenho na minha congregação. São coisas boas. Mas quantas vezes a gente não pega a internet e usa para coisas ruins? Por isso seja sóbrio, seja vigilante. O segundo ensinamento do nosso texto está lá no verso 6. 2 Timóteo capítulo 4. Volta lá comigo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 em diante. Nós vamos olhar aí. O apóstolo Paulo fala assim: quanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação. Libação é sacrifício, tá? E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O segundo ensinamento que o texto nos traz é mostrar como nós devemos ser fiel até o último dia. Se nós somos chamados a sermos de fato crentes de verdade e somos exemplo, ou a gente segue o exemplo que Cristo nos deu, nós somos imitadores de Paulo, como Paulo imita Cristo, e aí logo somos imitadores de Cristo. E se somos esses, então nós temos que fazer até o último dia viver da maneira que Cristo ensinou. Eu terminei recentemente agora o pós-doutorado, e a minha tese do pós-doutorado é sobre ser igreja. Um negócio que a gente chama mutualidade cristã. Dentro da Bíblia nós temos 36 mandamentos sobre mutualidade cristã. O que é isso? É como a gente deve viver em comunhão, em unidade. Momentos de alegria, momentos de sofrimento. É o amar uns aos outros, suportar uns aos outros, edificar uns aos outros, sabe? Sujeitar-nos uns aos outros. 36 dentro das Escrituras. Sabe só qual é o problema quando eu comecei a fazer a tese? É que a gente está longe. Mas assim, não é 2 metros longe. A gente está muito longe do patamar que foi deixado aqui, ó. A gente está muito longe. Como a igreja se importava uns com os outros, cuidava uns dos outros, supria a necessidade uns dos outros, pastoreava mutuamente uns aos outros, ajudava a criação dos filhos dos outros juntos. E por isso aqui, ó, não sei se você entende, eu estou falando, seja sóbrio, seja vigilante, toma cuidado quando as coisas desse mundo entram, porque eu e você estamos tão englobados nesse mundo, na correria, no tempo inteiro, coisas e afazeres, que não te sobra tempo para absolutamente nada. E que dirá então cuidar do outro irmão que está necessitando, aí que não sobra tempo, porque você tem milhões de afazeres. E você não precisa desses afazeres. E aí a gente esquece de ser igreja, esquece de viver como igreja para viver egoisticamente. Cada um no seu quadrado, como dizia aquela música brasileira. Cada um no seu canto. E você somos chamados a sermos fiéis a Cristo. E se Cristo fala, ame uns aos outros, é isso que devemos fazer. E o amor, não sei se você sabe, o amor é serviço. Amor nunca foi sentimento. Tá? Não sei se já expliquei aqui, mas explico de novo, porque faz 1 ano, você já esqueceu. Né? Mas amor é ação, atitude. Pega sempre João 3,16 como base. Porque Deus amou o mundo, então Ele age em favor do mundo. O que Ele faz? Dá o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, se eu amo o meu irmão que está do meu lado, o que faço? Vou agir em favor da felicidade dele. Então, olha só como isso está encaixando sobre ser igreja. Porque eu e você somos um corpo só.
E se eu e você, como um corpo só, existe um ponto que está sofrendo ou que está falhando, e eu amo o meu irmão porque eu digo que amo a Deus, e João, lá na primeira carta, fala: ó, se você ama a Deus, você tem que demonstrar isso aonde? Na moral próximo. Então, se eu tenho alguém na igreja passando por algum tipo de problema, eu vou agir com amor em favor dele, e vou cuidar dele, vou nutrir ele, vou ajudá-lo a sair daquele problema. Isso é ser igreja, isso é o padrão aqui, isso é ser fiel, mesmo em meio aos sofrimentos e aflições desse mundo. Isso é seguir a Cristo conforme nos foi instruído desde a vinda dele. Eu e vocês somos chamados a sermos fiéis até o último dia das nossas vidas. Paulo fala aqui: ó, eu estou sendo oferecido como libação, eu estou indo para a morte, essas são minhas últimas palavras. Ensinei o que pude ensinar, preguei o que tinha que pregar, fiz o que tinha que fazer. A coroa da justiça está guardada para mim. Quem vai me dar? Aquele que começou lá no primeiro verso. O padrão, quem era o padrão? Deus e Cristo é que vai julgar e dar a coroa. E isso vai chegar. E ele fala: não só para mim, mas para todos que amam a vinda de Cristo. E essa coroa chega. O céu, o galardão. Não sei se você sabe, eu tenho uma teoria para galardão que ninguém gosta. Galardão é... Sabe o que é galardão no meu entendimento bíblico? Serviço. Não é uma mansão celestial lá com piscina, não. Árvore de Coca-Cola, pé de picanha. Seria uma boa. Isso seria um bom galardão, né? Mas galardão, no meu entendimento, é serviço. Porque Cristo fala assim, ó: aquele que é o maior no reino dos céus, que tem o maior galardão, é quem? Serve. Aí olha só o quanto a sua cabeça e a minha estão corrompidas. Porque você vai falar assim: então quer dizer que quanto mais eu trabalho aqui, mais meu galardão celestial cresce. E aí quando eu chegar lá no céu, o que eu vou ter que fazer? Trabalhar também. Aí não, lá é o dia de eu descansar, poxa. Eu vou chegar no céu para servir o irmão, não, já servi ele na terra. Agora é a minha vez de ser servido. Está vendo o nosso problema? A nossa ideia de igreja diz o contrário. Meu maior desejo é ter o maior galardão para eu poder servir o máximo de pessoas que eu puder quando eu estiver no céu. É ser fiel até a morte. E o terceiro, coloca a nossa pergunta aqui. Coloquei uma pergunta para a gente pensar aqui, ó. Sobre você estar correndo a carreira, olhando para Cristo ou para os aplausos dos homens? O que de fato lhe importa? Aquilo que toma mais tempo da sua vida é o seu Deus. Não sei se você sabe disso. O que toma mais tempo da sua vida é o que rege o seu coração. Se a sua vida está toda em buscar dinheiro, fama, status, sucesso, poder, destaque, se a sua vida está em prol disso, isso é o seu Deus. E como todo Deus falso, isso te escraviza. E por isso você não tem tempo para ser igreja. Por isso você não tem tempo para amar mutuamente uns aos outros, cuidar uns dos outros, amparar uns aos outros, sofrer uns com os outros. Está vendo como as coisas vão se encaixando no texto? O terceiro e último ensinamento, uma vez que a gente pensa essa pergunta, diz sobre como nós devemos ser fortes, mas não no nosso próprio braço, não nós mesmos, mas sermos fortes no Senhor, porque a mesma graça que nos salva é a graça que nos sustenta. Vamos olhar os versos finais do nosso texto. 2 Timóteo 4,
verso 9 em diante. Paulo fala assim: Ei, Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Para aí, vamos entender aqui. Paulo está preso, está no final. Ele fala: as últimas palavras que eu estou dando, eu estou quase indo para morrer como sacrifício, estou só esperando a coroa chegar na minha cabeça. Aí ele fala: Ei, Timóteo, apressa, vem logo, porque o tempo está curto, está acabando. Aí ele fala assim: tem um caboclo aqui, Demas. Demas amou o presente século. E não sei se você viu, isso é exatamente o que encaixa lá no primeiro ponto. Porque o primeiro ponto que nós falamos é exatamente aquilo que atrai a gente, que parece ser belo. Não sei se você percebe, é exatamente o mesmo problema que Eva teve lá no jardim do Éden. É a fruta que é agradável aos olhos, desejável de dar entendimento. E então aquilo parece ser bom, e você vai pegar aquilo, e quando pega aquilo gera morte. É a mesma coisa que acontece com Demas. É a mesma coisa que acontece com a igreja hoje. As coisas que parecem ser bênção, às vezes não são bênçãos, são maldição. Às vezes aquilo que era para te aproximar de Deus te afasta de Deus. O presente século levou Demas, e esse é o século arcaico aqui, do primeiro século. Imagina o nosso. Perceba quantas coisas tem para tirar a atenção de mim e de você. E eu e você não conseguimos ler 2 capítulos da Bíblia sem olhar mensagens do WhatsApp que chegam para nós. Que dificuldade é hoje enorme de concentração. Coisas do presente século, não de Demas, mas nossas. Tome cuidado. Não sei se você entende, Demas é um cara aqui que andou com Paulo, que era crente, mas se desviou. E aí ele continua falando assim: ó, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Aí, olha só, agora a gente tem um outro cara que vai surgir. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse Marcos é o mesmo Marcos que Paulo mandou embora lá no começo. Lembra dele? Que Marcos estava mocegando lá, era um jovem, né? Estava mocegando, não queria, não sei, pregar evangelho, esse negócio. Parece que nós vamos ser abandonados, perseguidos, mortos, essas coisas. Não quero esse negócio por agora não, Paulo. Aí Paulo não estava com essas frescuras. Assim: não, Marcos, ó, vai, velho, vai embora. Eu vou para um lado, você fica aí. Só que eu não sei se você percebe, olha só a diferença de Demas, que era crente, escutou as coisas do presente século e se desviou, e Marcos, que mesmo brigados com Paulo ali no começo do ministério, agora no final do ministério, a gente tem Paulo falando assim: traz Marcos, porque ele é útil. Ele é útil. Ele é crente, ele é fiel, ele é sóbrio. Ele é um cara que está comigo aqui. E ele continua o verso 12: quanto a Tíquico mandei para Éfeso, a gente vê isso aqui lá em Filipenses, você vai ter isso. Verso 13: quando vires, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Aí fala de outro caboclo: Alexandre Latoio, casou-me mais, e o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. A mesma coisa dos primeiros versos: quem julga, Deus e Cristo, certo? E esse aqui, pode ficar tranquilo que vai receber o dele. Aí ele fala: agora você, Timóteo, tu guarda-te dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Olha o abandono de Paulo, verso 16: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, e que isso não me seja posto em conta. E vocês não são chamados a seguir Cristo? Cristo foi abandonado por todos.
Você fala assim, mas João estava lá. Não estava. Estava lá, mas não estava. Estava afastado. O apóstolo João via de longe, assim. O próprio Pedro Malocão também via um pouquinho de longe. Porque ele fala que João é quem passa ele para dentro da casa do sumo sacerdote. Que é quando o povo pergunta, você não estava com Jesus? Ele, não. Mas ele estava ali, mas não estava perto. Vamos ver o que esse Jesus é. E Jesus morre e eles ficam lá enfurnados com medo. E aqui a gente tem Paulo passando pelo mesmo sofrimento. Lá, ó, todos me abandonaram, ninguém me defendeu. Quem defendeu Cristo? Ninguém. Não sei se você sabe, Cristo passou por quase 6 julgamentos ali. Que é os julgamentos que a gente tem no Sinédrio, aí manda para Herodes, para Pilatos, volta, vai, são 6. A começar com o primeiro julgamento, de quando Judas beija ele na traição e ele é levado ao Sinédrio, ocorre irregularmente. Porque dizia que o Sinédrio não poderia se reunir se não fosse com no mínimo 24 horas de antecedência. E ali não tem. Assim que Jesus é traído, ele já é levado. No verso número 17, aí Paulo fala assim, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não sei se você vê aí, Paulo fala assim, que me basta é a graça de Deus. Estou aqui não é pela minha força, pela minha capacidade, mas pela graça de Deus. Combati o bom combate, perseverei até o final, pela graça de Deus. Estou em cadeias e ainda pregando, pela graça de Deus. As pessoas estão vivendo aqui, estão escutando o Evangelho, pela graça de Deus. E eu só consigo te enviar essa carta, Timóteo, porque Deus me derramou graça para sustentar as cadeias, para aguentar as aflições, para aguentar os sofrimentos. E eu e você somos chamados a isso, a sermos vigilantes, mesmo sendo abandonados por todos aqueles que estão ali do presente século, a sermos fiéis até o último dia das nossas vidas e a sermos fortes, mas não na força do nosso braço, mas na força do próprio Deus. Porque quando entendemos que Deus que luta em nosso lugar, aí sim a vitória é 100% certeza. Pega exemplos bíblicos para você ver isso. Pega Davi e Golias, lembra? Goliasão, grandão, pá, 3,20 metros, bicho era um tancão de guerra, armadura, espada, lança, tudo. Davizinho, pastorzinho de ovelha. Você tem que entender que Davi era tão fraco, que quando ele é chamado para ungir os filhos de Jessé, quem era rei, Davi não era nem apresentado, não sei se você lembra. Fala, cadê os filhos? Esse daqui. Não tem um lá, mas nem conta. Fica lá com as ovelhas, nós nem contamos ele como filho, fica lá. Davizinho não era nada. E aí a gente vê que quando Golias insulta o povo de Israel, falando, ei, não tem homem aí nesse lugar, não? Saul, que era o grandão do povo de Israel, que despontava dos ombros para cima, que foi por isso que ele foi escolhido como rei. E aí olha só os paralelos bíblicos, gente. Fala assim, se tem Golias, o maior do exército filisteu, deveria ser enfrentado pelo maior do exército de Israel, Saul, grande rei. O texto deixa claro que Saul foi escolhido porque ele despontava dos ombros para cima de todos os outros israelitas.
E Saul fala assim: eu dou minha filha para enfrentar esse cara aí. Realmente, parece que aqui em Israel nós não temos um homem. Aí Davi fala assim: você vem com espada, com escudo, com lança, essa parafernália toda, mas eu, Davi, aí ele fala o quê? Vou em nome do Senhor dos Exércitos, pela graça, não pela força do braço. É sempre pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. O que nós fazemos com esse texto? Coloca aí para a gente as aplicações, por favor. Primeiro de tudo, é um chamado para nós acordarmos. Desperta, ó tu que dormes. Acorda, acorda. Eu e você, como igreja, somos chamados nessa noite a varar essa Goiânia, pregar o Evangelho para toda criatura. Eu e você somos chamados a pregar o Evangelho que faz diferença, que transforma vidas. Eu e você somos chamados a não ficar sentados no banco, mas a ser sal de verdade. Não sei se você sabe, a característica do sal é se desgastar. Se desgasta enquanto o Evangelho vai sendo pregado. Mas eu vou cansar. É exatamente isso. O sal é isso mesmo. Você pega o sal, joga ela na carne lá, Assim que você termina de fazer a carne, você recupera o sal. Você puxa ele de volta para a vasilha. O que acontece com aquele sal? Foi embora. É isso mesmo. Eu e você somos chamados a nos desgastar para que o reino avance. Se eu e você não nos desgastamos para que o reino avance, nós não estamos fazendo a nossa função. E se você não faz a sua função como sal, para que você serve? Para absolutamente nada. Não serve nem para ser pisado pelos homens. Não serve para nada. Para absolutamente nada. Então, ou faz a diferença semeando, espalhando o Evangelho, sendo sal de verdade, ou você está simplesmente dispersando pele. Acorda. O campo está aí. Sabe qual que é a beleza da batalha? É que ela já foi ganha, gente. Já foi ganha. Você só precisa falar. Você só precisa falar. Aí o cara vai converter. Não depende da força do seu braço. Essa é que é a beleza. Está tudo aí, não depende da sua força. Depende da graça de Deus. Porque você precisa falar. Só isso. Você fala, vai converter, não depende da força do braço ou do argumento. Se fortaleça em Cristo Jesus e alegra-te na esperança da coroa eterna. Saiba que, coloque-se na disposição de Cristo. Fala, Cristo, me usa como instrumento. Deixa Deus te usar. E prega a palavra em todos os momentos que você tem. Vou dar um exemplo que aconteceu, que foi bom, assim, é bom, mas eu fui fazer uma tatuagem, essa do braço aqui, que não dá para ver, mas ela vai até aqui em cima, assim. E o meu tatuador, ele era um suicida mesmo. Que eu conheci ele atendendo ele. E essa tatuagem aqui, nós gastamos mais de 60 horas tatuando, umas 7 sessões. Sabe só qual é o problema do meu tatuador? Porque ele tem 7 sessões, ou seja, mais 60 horas. Só eu e ele na sala. E é eu e ele às 7 horas, às 60 horas, cada sessão, 5, 6 horas de sessão, falando sobre Cristo. Ele, porque eu assisti uma série que saiu no Prime do Davi. É certo? Não é não, cara. Vamos olhar o texto bíblico aqui.
E pronto. Tatuei uns textos em Romanos. O que significa esses textos? Poxa, eu vou te explicar. O Evangelho, o poder de Deus para a salvação, todo aquele que crê, tanto gentil quanto grego, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Poxa, Romanos inteirinho. E ele está preso comigo 60 horas. Vai se converter? Depende de mim? Não. Depende de Cristo. O que depende de mim é pregar. E se nós somos chamados a pregar, é isso que nós temos que fazer. Espero que eu e você saiamos aqui com esse desafio. Se Deus assim nos permitir, volto ano que vem, no meio do ano, nas próximas férias, e quero ver a igreja mais cheia, porque eu e você passamos a fazer a diferença nos locais em que nós estamos inseridos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela Tua mensagem, agradecemos que o Senhor fala conosco nessa noite, agradecemos porque o Senhor inquieta os nossos corações também, nos ajuda e gera nos nossos corações o desejo de sermos instrumentos do Senhor, de pregar a palavra, de fazer a diferença, de ser de fato sal e luz, que o Senhor possa nos usar nos locais em que nós estamos inseridos e que possamos fazer essa diferença, Pai. Trabalha nos nossos corações, nas nossas vidas e na nossa boca, para que nós possamos falar sem ter vergonha, que nós possamos pregar esse Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês ricamente.